Hoje, se eu não me engano, é o nosso segundo encontro, porque da vez passada eu trabalhei com vocês o surgimento da filosofia com os pré-socráticos e fiz uma explanação geral de tudo o que estava ocorrendo nas cidades gregas da Ásia Menor. A partir de agora, nós construiremos uma sequência apresentando os principais filósofos pré-socráticos e perseguindo, ao longo do nosso percurso, uma ideia grega que eu venho inaugurando desde o momento em que eu passei a falar de ética para vocês. Ou seja, como as primeiras reflexões éticas foram surgindo dentre os pré-socráticos e como a partir da posição que eles consolidaram, nós fomos capazes de ir desdobrando todo um campo reflexivo da filosofia a partir da genialidade destes filósofos inaugurais. Já sabemos que os filósofos pré-socráticos construíram pela primeira vez um pensamento da imanência. Já sabemos igualmente que eles construíram pela primeira vez um pensamento conceitual e que por isso mesmo eles foram chamados de inventores da filosofia, embora a palavra filosofia tenha sido cunhada por Platão. Hoje, para formar a sequência dos principais filósofos pré-socráticos, eu irei falar de 3 filósofos pré-socráticos que estão reunidos por pertencerem à escola jônica. 2 filósofos nascidos na cidade de Mileto e um filósofo nascido na cidade de Éfeso. Os 2 filósofos da cidade de Mileto são Tales e Anaximandro. E o filósofo de Éfeso é o famoso Heráclito, talvez um dos mais famosos filósofos pré-socráticos, porque foi, sem dúvida alguma, um inaugurador do devir. Foi o primeiro filósofo a fazer da mudança um objeto de afirmação. Como eu criarei a sequência entre os 3 e o que eu viso explicitar por intermédio desta sequência? Vou dizer primeiramente que os 3 filósofos eram chamados de pensadores físicos, eram vistos como fisicalistas, porque eles creditavam a razão do pensamento à physis. Eles diziam que o princípio que deve engendrar todas as coisas existentes na natureza deve ser buscado no interior da natureza. Este princípio não pode, em hipótese alguma, ser visto como um princípio sobrenatural, e é preciso que nós mergulhemos fundo na natureza para poder encontrá-lo. Seguindo esse ponto de vista, essa ideia de que é necessário encontrar o princípio da natureza no seio da própria natureza, Tales deixou para a gente uma única frase, e nessa frase, que hoje parece pueril e até mesmo inocente, havia ali o esboço de uma reflexão filosófica que vai ganhando desenvolvimento em outros filósofos que vão, ora divergindo de Tales, ora tentando aprimorar o seu pensamento. Qual foi a frase que Tales deixou para nós? Qual foi a frase que nós conseguimos recuperar do pensamento de Tales? É simples e até mesmo pueril. Tudo é água. Reparem, ele elegeu a água como um elemento da natureza, partiu da premissa de que esse elemento, água, pode se encontrar em proporções variadas em todos os elementos, partiu da ideia de que é possível encontrar um grau maior ou menor de umidade em todas as coisas existentes, e a partir daí escolheu a umidade ou a água como elemento primordial, partindo da premissa de que todas as coisas que nós conhecemos por intermédio dos nossos sentidos são derivações dessa unidade primordial que fundamenta a natureza como um todo. Embora
a frase possa parecer pueril, tudo é água, é preciso um certo cuidado para entender que, por intermédio desta frase, Tales está inaugurando uma maneira de pensar que até então não existia, porque o que está incluído na frase tudo é água é o pensamento filosófico de que tudo é um, e que por detrás da diversidade das coisas encontráveis é necessário encontrar a unidade primordial que engendrou a diversidade. Ao dizer tudo é um, ele inaugura a filosofia propondo uma forma de pensar conceitual onde a unidade que justifica a diversidade vai fazer dele um pensador monista. E se entendermos que existem diversas filosofias que são chamadas de filosofias monistas, podemos, por isso mesmo, creditar a invenção do monismo a Tales de Mileto. Monismo é uma forma de pensar que partilha da ideia de que existe um todo que unifica as partes e que esse todo que unifica as partes deriva de um princípio único. Monismo é uma forma de pensar que parte da ideia de que a diversidade das coisas existentes provém de uma unidade primordial. Nesse caso específico, Tales trouxe como contribuição a ideia de que tudo é água, propôs pela primeira vez uma reflexão filosófica que, em termos lógicos, pode ser traduzida da seguinte maneira: tudo é um, se posicionou como um pensador monista e, fundamentalmente, como um pensador da physis. Nesse início da filosofia, ele está trazendo para nós a ideia de que o princípio que organiza as coisas que nós conhecemos está no fundo da própria natureza. A arqué de onde provém a diversidade das coisas deve ser encontrada no seio da própria physis. Pois bem, um sucessor de Tales, chamado Anaximandro, ao se posicionar frente àquilo que o Tales tinha apresentado como proposta da explicação da diversidade, propôs que nós deslocássemos o problema do princípio do campo dos quatro elementos, que nós não elegêssemos um dentre os quatro elementos conhecidos, quais são os quatro elementos que nós conhecemos, água, ar, terra e fogo, e que nós pensássemos o princípio primordial de onde todas as coisas derivam como um princípio diferenciado desses quatro elementos, e passou a nomear tal princípio de apeiron. De novo, ele repete de Tales a ideia de que tudo é um, mas ele entende esse um como um apeiron. Como um apeiron, quer isto significar como alguma coisa que não tem peras. Por quê? Porque em grego, peras significa limite. Tudo que tem peras tem limite. Apeiron é uma palavra negativa que serve para designar aquilo que não tem limites. Rigorosamente falando, apeiron é o ilimitado. Uau! Quando ele diz isso, quando ele traz a ideia de que tudo provém do apeiron, ele desloca o problema que antes Tales colocava como sendo o problema do princípio a partir de um elemento. E ao deslocar o problema, ele começa a apresentar a origem do universo a partir de um ilimitado e traz, a partir daí, uma explicação que ele tende a apresentar da diversidade das coisas pela separação das coisas desse fundo ilimitado. E cria uma concepção de universo cíclica, onde no início nada se distinguia de nada, pois existia o ilimitado, e no final tudo deixa de se distinguir de tudo, porque tudo retorna ao ilimitado. No ilimitado não existem diferenças, no ilimitado uma coisa não se diferencia da outra, no apeiron
primordial, tudo existe em repouso, não há agitação, não há tensão, não há, provavelmente, devir. O universo seria, segundo Anaximandro, concebido como circular. Nessa circularidade, nós poderíamos pensar repetições se dando de formas infinitas. A Terra estaria, segundo Anaximandro, no centro desse universo. As esferas celestes eram consideradas como esferas fixas, onde o Sol apareceria, tá certo? Como uma espécie de furo, a partir do qual nós poderíamos imaginar, olha só, um fogo supraceleste. E Anaximandro, nessa descrição cosmológica do universo, chega à intuição, verdadeira ou não, pouco importa, de que as coisas que existem separadas nesse momento, no final, retornarão a esse ilimitado que foi de onde elas provieram. A ideia de ciclo, onde o ilimitado está no início e o ilimitado estará no fim, fez então Anaximandro se perguntar: mas por que as coisas se separaram? E por que nós vivemos no âmbito desta separação em mudança? E por que nós vivemos no âmbito dessa separação sofrendo? E por que nós vivemos no âmbito dessa separação em combate uns com os outros? Porque ele entendeu que onde houver separação vai haver discórdia, onde houver discórdia vai haver mudança, onde houver mudança pode haver sofrimento. E aí, ao invés de explicar filosoficamente o motivo da separação, ele introduziu pela primeira vez uma espécie de justificação moral do devir pela via da acusação, nos doando a seguinte sentença que Nietzsche, no seu livro A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos, propôs que nós lêssemos da seguinte maneira, dirá Anaximandro: ali onde as coisas tiram o seu nascimento, ali elas devem retornar. As coisas pagam umas às outras um preço de uma injustiça cometida segundo a ordem do tempo. Vou repetir. Ali onde as coisas tiram seu nascimento, para lá elas devem retornar. As coisas pagam umas às outras o preço de uma injustiça cometida segundo a ordem do tempo. Que quer ele com essa sentença? Mostrar que a separação, como lugar do sofrimento, faz do devir um somatório de injustiças. Se as coisas pagam umas às outras o preço de uma injustiça cometida segundo a ordem do tempo, isso deve significar que, para Anaximandro, a ordem do tempo é a ordem do sofrimento, e o sofrimento existe onde houver limite, pois onde houver limite há discórdia, há luta, há desavença, havendo igualmente a possibilidade de um sofrimento se repetindo até o retorno ao ilimitado. Percebe-se aqui com muita clareza que Anaximandro nos ofertou uma interpretação moral do devir. Percebe-se aqui que o Anaximandro avaliou o devir de uma forma moral, culpabilizou o devir e se colocou pela primeira vez com aquela ideia que talvez no mundo moderno Schopenhauer tenha repetido. Tudo aquilo que existe com limite sofre, porque existir limitado é estar se confrontando com outras coisas limitadas na forma da discórdia, na forma da desavença e do combate. Além disso, para Anaximandro, ou na cabeça pessimista de Anaximandro,
o devir não seria outra coisa senão um somatório de injustiças. O devir não seria outra coisa senão um rosário de injustiças, onde as coisas estariam pagando umas às outras o preço do seu nascimento, segundo a ordem do tempo. O problema todo é entender por que ele avaliou o devir de uma forma moral. Por que ele se insurge contra o devir como um juiz? E por que ele entende a ordem do tempo como um somatório de injustiça? Não tivemos essa resposta. Não houve, além dessa sentença, uma outra sentença que me permitisse avaliar Anaximandro, mas felizmente tivemos um outro filósofo, também da escola jônica, mas nascido em Éfeso e não mais em Mileto, que pensou num polo completamente oposto ao polo apresentado por Anaximandro. Quem é esse filósofo? Heráclito de Éfeso. E quem é Heráclito de Éfeso? O primeiro grande filósofo pré-socrático que disse que a vida na discórdia, na desavença e no devir é pura justiça. O primeiro filósofo pré-socrático a fazer do devir um objeto de afirmação, ao emancipar o devir como objeto de afirmação e dizer a discórdia é o pai de todas as coisas e tudo que existe, existe em batalha, existe em confronto, existe na discórdia. Um dos filósofos que a gente utiliza para poder avaliar Heráclito, vocês devem saber, é o Nietzsche, que escreveu um livrinho intitulado A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos. Nietzsche escreve um livro intitulado A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos, onde ele se coloca como escritor filósofo em pura sintonia com Heráclito, ao dizer que Heráclito foi o grande pensador do devir que ele, Nietzsche, tentou construir na sua filosofia. Ao avaliar a filosofia de Heráclito por intermédio de fragmentos de máximas, porque o Heráclito se expressava por intermédio de máximas, por isso ele era chamado Heráclito o Obscuro, Nietzsche retirou certas ideias que eu li e estou tentando traduzir para vocês, porque eu incluí essas ideias também num livro escrito sobre os filósofos pré-socráticos. Quem foi Heráclito de Éfeso? Um grande pensador da discórdia, da mudança, do devir e das oposições que existem em todas as coisas que nós percebemos. Além disso, Heráclito foi um grande pensador do Logos, porque ele dizia de uma maneira muito sábia e muito interessante que ele não era a fonte do Logos, isso que hoje nós chamamos de razão, mas que ele escutava um Logos que emanava da própria physis. E que ele, enquanto filósofo, não fazia outra coisa senão traduzir em palavras o Logos que ele recebia da physis, se apresentando enquanto filósofo como um portador dessa physis ao escutar o Logos imanente à physis. Eu estou usando duas palavras gregas que eu quero traduzi-las da forma mais fidedigna àquilo que eles pensaram e que Heráclito especificamente pensou. Quando a gente fala de Logos hoje, a gente associa Logos à razão. Mas a razão, para um homem ocidental contemporâneo, é uma faculdade que se encontra no interior da mente. Quando os gregos pensavam o Logos, eles pensavam o Logos ora como razão, ora como discurso, mas eles estavam fundamentalmente pensando o Logos como uma forma de pensar que poderia ser estendida à totalidade da physis. Eles estavam inventando, com essa ideia de Logos,
um plano de imanência, onde o plano de imanência, por um lado, matéria, e por outro lado, logos imanente à matéria. E Heráclito teve a sensibilidade de trazer essa ideia de uma forma magistral. Eu sou, quando muito, um tradutor de um pensamento que eu recolho da physis e tento traduzi-lo por intermédio de palavras. E na condição de tradutor de um pensamento que eu recolho da physis, eu uso para poder entender este pensamento uma intuição profunda da physis. E o que eu descubro? A imobilidade é uma ilusão da nossa percepção. O mundo é pura mudança. Mesmo as coisas que estão paradas para a nossa percepção são em si pura mutabilidade. A parada, o movimento, o repouso são ilusões. Todas as coisas aqui agora estão mudando. E se todas as coisas aqui agora estão mudando e eu existo aqui agora em movimento, todas as coisas aqui agora são e não são ao mesmo tempo, porque estão mudando. São o que supostamente no presente elas se apresentam, mas logo imediatamente elas deixam de ser porque elas vão se tornando uma outra coisa. Ele tinha um discípulo chamado Crátilo, que às vezes radicalizava as ideias que ele costumava passar para a gente. É de Heráclito, por exemplo, aquela ideia de que a gente não pode entrar na água de um rio 2 vezes, porque na segunda vez que a gente entra, o rio já mudou e a gente que entra na segunda vez já é diferente daquilo que a gente era quando entrou a primeira vez. Heráclito, que gosta da ideia, lança essa proposta. Crátilo, que é discípulo de Heráclito, radicaliza. Ele diz assim: não é possível entrar sequer uma única vez, porque ao entrarmos na água do rio, o rio já está mudando e a gente já está mudando. E nesse caso, quando a gente termina de entrar, quem entrou já é um outro que começou a entrar e a água do rio já mudou, porque ela flui mudando incessantemente. Dito assim, nesse exemplo que se singularizou porque é uma das máximas do próprio Heráclito, a gente pode dizer com muita precisão que Heráclito foi o primeiro pensador do devir e que, diferentemente de Anaximandro, ele não julgou o devir nem moralizou a ordem do tempo. Ele diz: só a ordem do tempo existe, a discórdia reina em todas as coisas que existem, e essa discórdia que reina em todas as coisas que existem, dirá Heráclito de uma maneira formidável, é a pura justiça. Uma justiça vista no seio da discórdia, como se ele pudesse intuir no seio da guerra uma espécie de harmonia oculta. Tudo que se apresenta é e não é, o doce se contrapõe ao amargo, mas contém o amargo na medida em que deixa de sê-lo. A criança deixa de ser criança para se tornar o adulto, mas ela contém o adulto que ela vai ser e por isso ela se transforma em adulto. O adulto deixa de ser adulto para se tornar um velho, mas ela já contém o velho na medida em que se torna velho. As coisas, todas as coisas existentes são ou não são, porque elas estão o tempo inteiro em confronto entre si e em permanente transformação. Que temos nós? Um pensador do Logos, alguém que fez do devir um objeto de afirmação, um pensador da imanência, alguém que fez da imanência um objeto de afirmação, um pensador que traz resquícios de um pensamento ético que a gente pretende desenvolver quando nós estivermos trabalhando veementemente a era socrática. Um pensador do devir que disse pela primeira vez: a natureza é justa e a mudança
está em todas as coisas, sendo fundamental que nós afirmemos a mudança para poder vivê-la com dignidade. É de Heráclito a ideia de que nós estamos mudando, é igualmente de Heráclito a ideia de que as coisas existentes estão em discórdia permanente, é igualmente de Heráclito a ideia de que um organismo vivo só permanece vivo enquanto ele estiver vencendo uma batalha. Por quê? Porque a vida de um determinado organismo só se garante na tensão, já que o nosso corpo se encontra a cada momento combatendo outros corpos para continuar existindo. Uma ideia formidável. Isso fez de Heráclito um pensador do mobilismo universal, transformou Heráclito no primeiro grande pensador do devir, no primeiro grande pensador do movimento, no primeiro grande pensador da mudança, e fez igualmente de Heráclito um pensador intempestivo, porque além de ter visto a mudança, ele eticamente se posicionou em afinidade com a mudança. Enfim, foi dele também a primeira ideia cosmológica de que o universo é cíclico e que o princípio que rege a diversidade das coisas e faz com que a mudança esteja em todas as coisas não é nem a água, nem o áperon de Anaximandro, mas o fogo primordial. Uau! No pensamento de Heráclito, tudo é fogo. Tudo provém do fogo e ao fogo retorna. Resta então perguntar por que ele escolheu o fogo como elemento. Porque o fogo é o elemento que cria impulso em todas as coisas que existem. É um princípio de combustão que faz as coisas se moverem, e o fogo é o elemento que tudo reúne, uma vez que todas as coisas, quando perdem o seu limite, se reúnem nesse fogo primordial. Do fogo primordial, as coisas surgem na sua diversidade, trazem cada uma esse fogo de onde elas descendem, e ao fogo primordial elas devem retornar numa espécie de ciclo cósmico, onde o movimento, a mudança, o princípio intempestivo do fogo reinam na cabeça do filósofo e fazem deste filósofo o primeiro grande pensador do devir, o primeiro grande pensador a elaborar proposições éticas do tempo, do nosso destino temporal e da nossa existência tensional no tempo. Nosso problema, a partir das reflexões que ele foi capaz de lançar para a gente e deixar como seu legado, é saber se nós hoje conseguimos lidar com a temporalidade e entender que nós somos feitos de tempo e estamos mudando o tempo todo. Saber que nós somos finitos e que a mudança reina a vida do início ao fim é entender que a vida é, na realidade, uma grande jornada. E quando entendemos que a vida é, na realidade, uma grande jornada, das duas, uma. Ou caímos num pessimismo à la Anaximandro e acusamos a jornada temporal que é a vida, ou fazemos da vida, na sua discórdia, nos seus combates e na mudança ininterrupta que a acompanha, um objeto de afirmação. Anaximandro se posicionou frente ao devir como um pessimista, julgou o devir, construiu pela primeira vez uma sentença moral de julgamento da vida. Heráclito
se posicionando contra Anaximandro, fez do devir um objeto de afirmação, afirmou o devir e construiu pela primeira vez uma inflexão ética que resultou no amor fati de Nietzsche, mas pôde atravessar todos os grandes pensadores que se interessaram pela mudança e fizeram da mudança uma ética da afirmação. É isso. Nesse segundo capítulo, a filosofia na Idade Trágica dos gregos, eu começo a apresentar os pensadores pré-socráticos para fazer para vocês uma pré-história da ética que nós iremos narrar ao retornarmos às reflexões que nós fizemos quando abrimos essa série de colóquios, essa série de apresentações. Minha intenção, a nossa intenção, a minha com vocês, é fazer com que essas intervenções sejam, na realidade, intervenções disparadoras de pensamentos e que a gente possa entender, pela história da filosofia, que o pensamento ético é uma grande aventura do pensamento voltada para o acolhimento de problemas que valorizem as práticas de liberdade do ser humano. No encontro de hoje, propus que nós entendêssemos esse exercício de liberdade pela afirmação do devir. Propus que nós entendêssemos esse exercício de liberdade pela afirmação do tempo. Propus que nós voltássemos à aurora do pensamento para trazer de lá para cá pensamentos que foram formulados no momento em que a filosofia se exercia em plena liberdade para pensar a imanência, a inocência da vida e, de alguma maneira, a possibilidade do homem se reconciliar com a vida e, enfim, se reconciliar com a physis. Uma última informação eu gostaria de passar para vocês antes de nós encerrarmos esta sessão. E essa informação é importante para vocês entenderem por que eu estou trazendo aqui uma série de pensadores pré-socráticos. Os pensadores pré-socráticos nunca pensam em afinidade. Existem pensadores pré-socráticos que são pensadores monistas. Dentre os pensadores monistas, eu falei de 3 hoje: Tales, Anaximandro, Heráclito. Existem pensadores pré-socráticos que nós podemos chamar de pensadores pluralistas, que ainda não vimos aqui. Dentre os pluralistas, vocês vão encontrar Empédocles, os atomistas. Existem pensadores pré-socráticos que são pensadores do movimento e do devir. Dentre os pensadores pré-socráticos do movimento e do devir, eu elegi Heráclito, que foi o pensador que eu apresentei hoje. E existem pensadores pré-socráticos que dizem que o movimento é uma ilusão, porque por detrás das coisas que movem, existem coisas imutáveis e que são impermanentes. Dentre esses pensadores pré-socráticos que se opõem a Heráclito, tem um famoso, que eu irei inaugurar um pouco agora, mas devo trabalhá-lo na próxima sequência. Ele se chama Parmênides, que é conhecido na história da filosofia como o primeiro pensador do ser. É de Parmênides aquela frase que a gente não sabe lidar com ela porque ela é tão óbvia e tão estranha nas suas consequências, mas que criou polêmica porque com essa frase ele inaugurou alguma coisa que mais tarde, bem mais tarde, a gente veio a chamar de ontologia. A frase dele é: o ser é e o não ser não é. Como o ser é e o não ser não é, o movimento não existe. Porque para existir movimento, uma coisa teria que sair do lugar onde ela está
para um lugar onde ela não está, e nós teríamos que admitir que o lugar onde ela não está também existisse. Como não ser não é, ela nunca sai do lugar onde ela está. E aí ele vai construindo uma série de raciocínios. Nesses raciocínios ele quer mostrar o oposto do que Heráclito queria apresentar e vai colidir com as coisas que o Heráclito estava apresentando ao querer mostrar filosoficamente o ponto oposto do ponto de Heráclito. No movimento de hoje, eu não estou nem sequer insinuando quem possa ter razão. Mas o que eu estou tentando dizer para vocês quando eu crio essas oposições é que nós iremos encontrar no desdobramento da filosofia muitas aventuras e muitos problemas a partir dessas desavenças que nós vamos encontrar nos pontos de vista opostos desses filósofos. Hoje, no encontro de hoje, onde eu coloquei Tales, Anaximandro, Heráclito, eu valorizei o movimento, estabeleci um pequeno combate entre Heráclito e Anaximandro, ao dizer para vocês que Heráclito, como pensador do movimento, desenvolveu pressupostos éticos que permaneceram na história do pensamento dedicada ao movimento, ao devir e à mudança. Nisso, ele será sempre lembrado quando nós estivermos trabalhando a partir dele filosofias da mudança com inflexões éticas. Filosofias da mudança com movimentos éticos, que é o tema que eu estou tentando apresentar para vocês durante essa série que a gente vem desdobrando. É isso aí. Muito obrigado.